2 de setembro de 2025, dia do julgamento de Jair Bolsonaro. Com o STF cercado por um monstruoso esquema de segurança, a confusão foi levada para a portaria do condomínio em que o réu é mantido em prisão domiciliar. Merda é você! Sou postor! Postor é você, porra! Que é o? Vem pra cima pra tu ver. O que? Vem! Vem! Não, problema! Seu defensor de ex-presidiário! Ah! Defensor de Você vagabundo é você, seu filho da puta! Na Suprema Corte, a linguagem não pode ser bem essa. Tudo tem que ser mais sóbrio, mais solene. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal: julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. O primeiro dia começou com a leitura do relatório de Alexandre de Moraes. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. Também ganharam espaço os advogados dos réus. E na defesa, o destaque foi para o ex-senador Demóstenes Torres, que defende o almirante Almir, o comandante da Marinha, que se dispôs a colocar tropas nas ruas para apoiar o golpe de Jair Bolsonaro. Demóstenes é um desses personagens que surge, some e reaparece um pouco diferente ao longo da história recente da nossa República. E nessa nova iteração, ele ganha ares de alívio cômico. Então, se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo, né? Ele é uma pessoa que eu gosto. Então, talvez seja a única pessoa no Brasil que gosta do ministro Alexandre de Moraes e gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro. E talvez seja esse o papel reservado ao nosso persistente Demóstenes Torres num futuro próximo. Um papel improvável para um homem desses, mas a gente está num momento histórico igualmente improvável. Nossa república foi inaugurada por um golpe militar e, tendo nascido assim, ela nasceu amaldiçoada. Entra década, sai década, os golpes se repetem sem que nunca sejam punidos. Entre farsas e tragédias, a nossa história se repetiu em ciclos sangrentos. Muitas vezes a democracia foi chamada de ditadura, por gente que queria uma ditadura para chamar de democracia. O truque é velho, nova é a reação a ele. O primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus que o acompanharam numa tentativa de golpe de Estado serviu principalmente para mostrar que isso que o Brasil está chamando de trama golpista não se resumiu aos eventos de 8 de janeiro de 2023. Na verdade, tudo começou bem antes, assim que Jair foi eleito. Desde o início, Jair sinalizou que não aceitaria uma derrota na sua tentativa de se reeleger. Os ataques contra o sistema eleitoral eram feitos nas lives presidenciais, sempre repletas de acusações falsas que depois eram disseminadas nos grupos de WhatsApp, num grande esquema comunicacional, muito caro e muito organizado também. Foram testemunhas nas últimas e outras eleições que muita gente tentou votar no seu candidato e não conseguiu. E por incrível que pareça, repito, quando tentava votar em mim, em 18, aparecia o 13. Ninguém reclamou que foi votar no 13 e apareceu o 17. Quando chegou 2022, ano eleitoral, Jair Bolsonaro usou a estrutura do governo a favor dessas mentiras de maneira muito direta e muito flagrante.
Ele convocou os embaixadores de outros países que estavam presentes no Brasil e repetiu, diante de todos eles, aquelas acusações que ele nunca poderia provar contra o sistema eleitoral do Brasil. E eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um, transferir para outro. Ou seja, um sistema, segundo documentos do próprio Tribunal Superior Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação. Quem hoje se surpreende com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos articulando sanções contra o próprio país, defendi meu pai, deve lembrar desse precedente. Houve um momento em que o presidente do Brasil convocou as nações estrangeiras representadas no nosso país para caluniar o Brasil. Um fato grave que talvez o país não pudesse ter deixado passar batido. No julgamento, Paulo Gonet, o responsável por apresentar a acusação, achou por bem lembrar disso. O presidente Jair Bolsonaro, na condição de chefe de Estado, convidou formalmente os mais altos representantes diplomáticos estrangeiros acreditados no Brasil, bem como autoridades nacionais, para um encontro no dia 18 de julho, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, proferiu novamente discurso com investidas infundadas sobre a confiabilidade do sistema eletrônico de votação e apuração adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral. No Congresso, o bolsonarismo tentava articular uma mudança no processo eleitoral, o voto impresso. Em agosto, bem no dia em que os deputados debatiam esse assunto, a Marinha achou que seria uma boa ideia colocar os tanques nas ruas. O comandante da Marinha, que é réu junto com Jair, nega que tenha sido uma tentativa de pressionar o parlamento. Seja como for, não deu certo, virou uma piada fumacenta. Quando chegou outubro, o mês da eleição, foi a vez da Polícia Rodoviária Federal entrar em campo para impedir os eleitores de votar no adversário do Jair. Os réus se utilizaram especialmente da estrutura da Polícia Rodoviária Federal sob o comando de Silvinei Vasquez para obstruir o funcionamento do sistema eleitoral. A estratégia era de dificultar a participação dos eleitores que fossem presumidos contrários ao então presidente. E o plano foi posto em prática. Aqui é os eleitores do Lula, ó, andando a pé 25 quilômetros para ir votar, que tu botou a federal aqui no povoado para proibir o povo votar pro Lula, filha da puta. Corno, cê é vergonha. Tu é um urubu, rapaz. Mas nós votamos pro Lula e tu vai sair daí, pé. Cabelo liso do diabo. Cabelo liso, tu vai pro inferno, cabelo liso. Que o Lula vai tomar tua vaga, ainda vai te botar pra tu sentir o gosto das quentinhas. Também, peste. Pra tu criar vergonha, não bota lá de diabo de polícia, que polícia tem o que fazer no outro serviço, botando pra prender as motos alheias. Na hora da votação. É com medo. Corno. A interferência da Polícia Rodoviária Federal foi descoberta a tempo. A eleição poderia ter durado mais algumas horas para que esses eleitores pudessem votar, mas o Tribunal Superior Eleitoral achou por bem não fazer nada. No fim, Jair perdeu de qualquer jeito. E nos meses que se seguiram, entre a derrota nas urnas e a data marcada para que ele saísse do Alvorada, aí a trama golpista se intensificou, com reuniões entre o presidente da República e os comandantes militares, discutindo inicialmente uma tal minuta do golpe. Os acusados por esses atos não negam a realidade dos fatos. A imprensa anunciou, encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Que eu havia requerido, meu advogado havia requerido, mandou para mim, eu imprimi. Eu queria saber que era isso. A partir daí, a trama golpista vai ficando mais e mais violenta. Hoje se sabe que o planejamento do golpe era centralizado. Se na frente dos quartéis os apoiadores pediam a prisão dessa ou daquela autoridade, o estado de sítio, a intervenção militar, era só porque a liderança do golpe pretendia usar essas demandas para fazer pressão dentro dos gabinetes. Tudo articulado,
tudo centralizado. Havia previsão de medidas de intervenção inaceitáveis constitucionalmente sobre o exercício das atividades do Poder Judiciário. Elaboração de estrutura de poder a ser construída no desenrolar do golpe, bem como acertos de prisões espúrias e substituição de titulares de cargos públicos. Esse documento, o senhor disse que prevê a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor, recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor, ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. E esses planos foram envolvendo cada vez mais gente, normalmente fardada, até culminar no punhal verde e amarelo, que planejava eliminar autoridades, a começar por Alexandre de Moraes. Havia também a previsão de morte por envenenamento do presidente da República eleito e a morte do seu vice. O general que bolou esse plano imprimiu 3 cópias do documento, minutos antes de uma reunião em que estariam presentes 3 pessoas, incluindo Jair Bolsonaro. Ele confirma que imprimiu, mas nega que tenha levado os papéis para a reunião. Inclusive citando a necessidade de os recursos necessários, sejam humanos, sejam materiais. Como, por exemplo, pistolas, fuzis, metralhadoras, lança-granada, lançador de foguete antitanque. O senhor gostaria de contextualizar isso? Excelência, sobre esse aspecto eu já contextualizei. Não passa de um pensamento digitalizado. Eu usei o termo inadvertidamente. Hoje eu me arrependo de ter digitalizado isso. Mas o que é mais importante, não passa de um compilamento de dados, com a visão de um militar, de uma análise de situação. Apenas isso. Depois disso, houve de fato um monitoramento dos alvos. Alexandre de Moraes foi espionado diversas vezes. A única conclusão possível é meio desconfortável para os advogados de defesa. O golpe não ficou só no planejamento, ele estava em execução. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Bolsonaro responde agora por 5 crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Somada, a pena pode chegar até 43 anos. O conjunto dos fatos relatados na denúncia e suficientemente provados ao longo do feito, que obedeceu pontualmente aos parâmetros do devido processo legal, leva a Procuradoria-Geral da República a esperar juízo de procedência da acusação deduzida. Muito obrigado. A exposição de Igonê e as provas em que ela se assenta mostra que é falsa a ideia de que Bolsonaro está sendo julgado por um crime que ele apenas cogitou sem nunca tentar executar. Ele tentou e falhou e foi pego. Quando o poder cai nas mãos de gente malévola, sempre resta a esperança de que essa gente também seja incompetente. Ponto final em mais um textão, o que não significa que o vídeo tenha acabado, o que não significa também que essa história tenha acabado. No momento em que eu gravo esse áudio, me preparando aqui para publicar esse vídeo, dia 3 de setembro de 2025, esse é o dia marcado para que a gente possa ouvir a defesa de Jair Bolsonaro.
Vamos acompanhar isso e espero que a gente possa ter um vídeo a respeito dentro de um tempo hábil razoável, né? Esse aqui demorou um pouquinho para sair. No finalzinho, eu explico o porquê. Antes disso, o PS são os apoiadores que mandam áudios lá no grupo do canal, aí eu edito esses áudios e assim nasce o PS do nosso textão. Tentando ser bem otimista, mas bem otimista mesmo, é um importante sinalizador de que, de alguma maneira e em alguma medida, a justiça começa a ser feita, que as próximas gerações tenham a oportunidade, tenham a condição de ver o exemplo, ver o que está acontecendo hoje para ser o exemplo para amanhã. Pode-se dizer assim que a fala do senhor procurador Gonê, né, ela foi calma e minuciosamente estruturada para que todos os acontecimentos colaterais à tentativa de golpe eles estivessem muito bem amarrados. Muito da defesa vai se pautar e falar, olha, não existe uma prova específica para isso daqui, essa fala que foi dita não pode ser levada tão a sério, era só uma anotação, foi só uma discussão. E acho que tanto no relatório do Alexandre de Moraes, mas especialmente na fala da acusação do procurador Paulo Gonê, você tem isso, uma trama. É uma soma de atos, de pequenos atos, que com manifestações públicas, trocas de mensagem, documentação, troca de documento, edição de documento, todo com rastro, com um lastro probatório bastante amplo, dão a intenção dos envolvidos. Eu fico pensando como é que os Estados Unidos vão sair agora dessa encruzilhada de princípios em que eles se meteram, ou seja, se eles vão estender o alcance da Lei Magnitsky também ao procurador, ou se eles vão revogar ou suspender a aplicação dessa lei, que, a bem da verdade, dessa vez não tem o menor fundamento jurídico. Se de fato os Estados Unidos querem continuar ostentando o título autoproclamado de garantidores da democracia no mundo, eles deviam, diante de tanta prova produzida nesse processo, buscar distância o máximo possível dessa trupe de golpistas, esse caricato exército de Brancaleone. Quase uma medida sanitária, eu diria. Finalzinho, aquele momento em que, depois de falar dos assuntos de interesse do nosso Brasil, eu posso falar dos meus interesses. E o que pode ser de maior interesse para mim que a minha saúde? Sabe que nos últimos vídeos vocês notaram aí que algo de estranho estava acontecendo na minha voz. Eis que ontem me deu uma dor de cabeça muito grande e também uma dor de garganta, que se manifestou de maneira mais forte agora quando eu acordei. Então, muito obrigado aí aos meus precogs da medicina. Conseguiram perceber que havia algo de estranho no meu corpo antes mesmo que eu pudesse reparar. Uau, estou impressionado com isso. Quem for de oração, faça uma aí por mim. Quem for de mentalização, mentaliza uma saúde boa aí para mim. Quero estar inteiro para acompanhar tudo isso que está acontecendo, né? Quero muito estar inteiro. Valeu!